Salve, salve! Salve, Suma, salve galera do chat aí, Ronaldo, Diana, Marina, pessoal que tá chegando junto aí conosco. Semana agitada, hein, Suma? Não tem uma semana de tranquilidade. Quando é que a gente vai poder falar aqui de um futebolzinho, alguma coisa mais tranquila? Não tem temperatura baixa, né, cara? Uma semana é guerra, na outra semana é tarifácio, na outra semana é um asteroide que vai passar perto da Terra e pode acabar com tudo. Na outra semana os dinossauros estão querendo voltar. Não tem. Todo dia é uma peleja, né? Mas as coisas estão indo como eu imaginava, viu, Portinho? Quando começou a coisa do Trump, eu disse, o Trump é um cara que ele fala muito e efetiva pouco. E quando ele toma suas decisões no calor da emoção, ele, via de regra, acaba recuando. E o que sinaliza hoje é isso. É uma recuada do Trump, essa declaração de que logo, logo deve sentar com o Lula. Não agora, porque ele é muito orgulhoso para isso, e também porque talvez ele não esperasse um acanhamento, né? Um veja bem do governo brasileiro, e o que ele tomou foi o contrário. Reciprocidade, é quebra de patente, é tiro, é porrada, é bomba. Se me atacar, eu vou atacar. Quer ir para guerra? Vamos guerrear. E aí, bom, isso não pega bem. A China já se levantou, os parceiros comerciais do Brasil já levantaram também a sobrancelha e ficaram olhando, né? Então, o Brasil deve ganhar a queda de braço com Donald Trump, hein, ô Portinho? Eu achei interessante, Nelson, nas entrevistas que o Lula deu ontem na Record e na Globo, não me lembro em qual foi, que acho que foi na Globo, que a Délis Ortiz perguntou para ele, né, sobre a distância do Brasil com os Estados Unidos, né, em relação à gestão do Trump, e aí o Lula disse, né, olha, eu não ligo para líderes mundiais para contar piada, né? Exato. Eu ligo quando eu tenho algo importante para falar. Exato. Quando o Trump se elegeu, eu mandei carta parabenizando, né, colocando o Brasil à disposição. O governo Trump nunca nos procurou também, né, para fazer uma reunião, para vir para o Brasil, nos convidar para ir para lá. Então eu não ligo para ninguém para contar piada, né? Eu achei muito boa aquela resposta. Depois quero te ouvir. Depois eu quero te ouvir, Suma, sobre essa questão, porque circulou que o Lula faria um pronunciamento, né? Eu quero te ouvir porque tu é dessa área. Circulou que o Lula faria uma cadeia de rádio e televisão, né? Ele acabou indo na... Eu vi que ele foi na Record e na Globo. Alguém falou da SBT também, não sei se ele foi, né? Então depois eu até queria ouvir tu falar um pouco sobre isso aí, né? Comentar o que tu achou, né? Se a estratégia é certa ou não, né? Já vi aquela turma do lado de lá criticando, sabe? Aquela turma que é do nosso campo, mas sempre tem que criticar alguma coisa, dizendo, olha, que bola fora aí na Globo, no momento desses, enfim. Sobre o que tu tá falando, Suma, só para não perder o gancho, que tu falou do modo de agir do Trump, né? E dá para a gente botar na mesa, Suma, o modo de ação Trump e Estados Unidos em comparação com China e Xi Jinping, né? Tudo que a diplomacia chinesa faz é altamente estudado, planejado, os efeitos que vão ter cada palavrinha nas declarações, né? Então, tu não vê a diplomacia chinesa fazendo declarações bombásticas, né? E tu vê muita ação, né, da diplomacia chinesa. E ao contrário dos Estados Unidos, onde parece que nada é pensado, né? Tudo é atirado para ver, vamos ver no que vai dar. Nós somos os bons, né? Então, tudo que a gente fizer vai ser positivo para nós, e joga a M no ventilador aí, vamos ver no que vai dar, né? Parece que está sendo assim. Então, mete 50 para o Brasil, no outro dia mete 35 para o Canadá, que é vizinho ali dos Estados Unidos, e imprescindível para os Estados Unidos, o Canadá e o México, né? Então, me parece que é isso aí, né, Suma? Essa análise eu acho que é importante fazer a diferença de atuação, né, destes dois polos aí que estão em guerra, né, Suma? Acho que é inegável que Estados Unidos e China estão em guerra, inclusive essa tarifa contra o Brasil também está dentro desse... ninguém analisou muito isso, mas está também dentro desse contexto macro aí de guerra Estados Unidos e China, né? Eu diria que, inclusive, é o motivo maior, tá? Porque é o motivo que não aparece na carta.
Aquela carta enviada pelo Donald Trump é tentar justificar o injustificável. Porque vamos combinar que se você tem uma razão para algo, essa razão ela é única, ela é essencial para o teu argumento de uma tomada de decisão tão fora do esquadro da diplomacia internacional histórica. Estamos falando aqui de mais de 200 anos de diplomacia com algo que nunca aconteceu. Isso não é em caso de incêndio quebra o vidro. Você pensou para tomar essa deliberada decisão. Só que a carta do Trump, e eu remeto muito a ela, porque ali ele revela muito do que está na margem, do que está ali na parte mais rala do trumpismo, mas não o que está no cerne da questão, que é maior do que o trumpismo até. É a relação de Estado mesmo. A relação de Estado que justifica isso é tentar ferir a China, é usar o Brasil como um posto avançado para testar a potência de enfrentamento à China. Eu não tenho dúvida disso, Portinho. O Bolsonaro é uma razão útil. O Bolsonaro é um boi de piranha. O Bolsonaro está sendo usado pelo Trump. O Eduardo Bolsonaro acha que lá eles estão usando o trumpismo. Que ele usa o Marco Rubio, que ele usa das suas relações. Eles estão sendo usados pelo trumpismo. O Trump usou o Bolsonaro como um espantalho, um boneco de cera, para justificar suas deliberações. Você acha mesmo, olha para minha cara e acha, e diga, você acha que o presidente dos Estados Unidos, por mais maluco que ele seja, ele entraria numa bola dividida perigosa em nome de um cara que é um nanico, sabe? Um Zé Ninguém. Nós não estamos falando do Fernando Henrique Cardoso, nós não estamos falando do Lula, nós não estamos falando de ninguém que teve estatura na história da política brasileira. Bom, tá. Depois, na mesma carta, ele cita os ataques do STF às democracias de liberdade de imprensa, aí é o CPF Trump, aproveitando a oportunidade e falando o seguinte, ó, já que eu vou ter que tentar um golpe aí, vamos ver a situação lá da Trump Media, que, perdi mercado aí no Brasil por conta das decisões normativas de vocês, mas peraí, esse paiseco mequetrefe de quinta categoria, terceiro mundo, bando de macacos nas árvores da Amazônia, vão querer dizer para mim que eu tenho que seguir as regrinhas de vocês para operar? Não. De jeito nenhum. Vai funcionar como eu quero. Nem que eu tenha que manipular o sistema judiciário do meu país. E é o que ele faz. Porque o Tribunal da Flórida atropela o rito jurídico para atender uma demanda do Trump. Fez um serviço sujo de matador de aluguel. Aí, Portinho e pessoal que nos acompanha, ele vai para um outro argumento. Ele fala sobre as críticas do Brasil a respeito do processo eleitoral dos Estados Unidos. Ele diz isso na carta. Aí é o lado mais orgânico do Trump. Aquele cara que não consegue se deslocar da sua vaidade. Ele não se descola dela. É porque o Lula apoiou Kamala Harris. É porque o Lula jamais teria algum tipo de simpatia. E como o Lula é um cara de prestígio e privilégios, de se reconhecer como uma grande liderança, o Trump não pode ter um cara desse como seu antagonista. Veja que um outro grande líder global, que é o Putin, que poderia antagonizar o Trump, não faz isso. O Putin é muito mais doméstico nas relações com o Trump do que o próprio Lula. O Lula é quem espizinha o Trump. A China tem o seu silêncio externo. A China não se manifesta, raramente. O Putin, que seria outra liderança, tem uma relação ali de amor e ódio. O Lula, que teoricamente seria menor do que os dois na visão do Trump, chega e diz, ele que vai governar, ele que sai das redes sociais, eles que parem de atacar a Palestina, eles que parem com o que estão fazendo, etc. Então, o Trump ficou com o Lula engasgado como uma espinha de peixe. Bom, vários motivos estão ali orbitando, o que quer dizer que nenhum deles é razoável. Porque se eu preciso justificar por vários motivos, e depois ele cita um outro aspecto ainda último, Portinho, que é dizer que as relações comerciais de Brasil e Estados Unidos não são satisfatórias há muito tempo. Aí me pega dois aspectos. Um deles, a mentira, né? A mentira de dizer que não é satisfatório, porque, afinal de contas, o próprio Fernando Haddad ontem na coletiva para a gente falou do quanto é superavitária essa relação tarifária. Bom, tá ok. A outra é a questão de espaço-tempo, porque se não é satisfatório há muito tempo, o Trump passou por Temer, o Trump passou por Bolsonaro. E mesmo esses
mas aliados de ordem não deixaram a relação simpática? Então a culpa não é do Lula, como o Sóstenes quis dizer. Porque o Bolsonaro não afinou com o Trump, então, daquela vez? O Trump acabou de dar uma entrevista dizendo que o Bolsonaro era osso duro de negociar. Então, se a justificativa é que há muito tempo os negócios não são bons, a culpa também é do Bolsonaro. Por quê? Porque defendeu os interesses do Brasil, teoricamente. E o que o Lula está fazendo? Bom, Portinho, para finalizar, porque já está extenso o meu argumento. Quando você criva uma carta de muitos motivos, é porque um sozinho não se sustentaria. Eu fui para o quantitativo. Logo, nenhum é legítimo. O verdadeiro motivo dessa guerra de Trump é Brasil, segura o balanço, porque eu preciso bater na China e você está no meu caminho e está crescendo demais. Para mim é isso, Portinho. Não, perfeito. A tua análise é excelente, né? E tu vê que realmente todos os vários argumentos que são trazidos na carta, nenhum deles para de pé, né, Sumo? Se tu for ali separar cada um e analisar, eles não param de pé. Aí tá a Letícia Fontoura colocando aqui, né? Um louco desses com uma das maiores potências mundiais nas mãos é um perigo. E eu vou além, né, ô Letícia? Eu acho que é interessante analisar isso aqui, né? Além dele ter uma das maiores potências mundiais, né? Muita gente diz que é a maior potência ainda, né? E realmente, né, não tem como negar que os Estados Unidos é uma grande potência mundial, um grande mercado consumidor, né? As Big Techs estão todas lá, e nesse tempo de hoje, isso aí é perigosíssimo, né? Essa questão, Nelson, do Trump arrastar para a política e para a geopolítica, para a grande geopolítica, essas práticas totalmente nefastas que a gente vinha acompanhando em redes sociais, em plataformas sociais, que é a política da mentira e do ódio, Nelson, da mentira. Tudo é mentira, tudo é um mundo paralelo. A gente está acostumado a isso aqui no Brasil, né? Desde que o Bolsonaro surgiu aí como um fator da política brasileira, infelizmente, porque ele ficou 28 anos lá apagado, fazendo a corrupção mais baixa possível, né, do baixo clero, das rachadinhas no Congresso, e de uma hora para outra ele vira um expoente político, né, no Brasil, e desde aí que a gente vem acompanhando esse tipo de política da mentira. Mas veja só que nos 4 anos da gestão Bolsonaro não funcionou, ele não conseguiu impor a política da mentira. Tanto que ele teve que fazer gabinete do ódio por baixo dos panos. Foi mal feito, né? Mas era por baixo dos panos. A BIM paralela por baixo dos panos também foi mal feita, né? Eles não conseguiram, ficou o negócio. O gabinete do ódio, no primeiro ano do governo Bolsonaro, já se sabia da existência do gabinete do ódio, né? Mas tu veja que essa política sórdida da mentira não vingou aqui no Brasil. O Bolsonaro não conseguiu implantar isso aqui no Brasil, pela resistência das nossas leis, da Constituição, o judiciário peitou, né? E o Donald Trump não, o Donald Trump está colocando em prática essa política. Ele vai lá e bombardeia o Irã com base em mentiras descaradas, sem autorização do Congresso. Entendeu? Ele está passando por cima do que é institucional, do que é padrão verdade, e colocando a mentira como um fator determinante das ações dele, né? Essa carta do Trump... Bom, para começar, né, Suma, não tem nem carta, né? Não tem nem carta. É um tweet. É um tweet que ele chamou de carta. Desaforo. E né, Portinho? Tanto, Suma, tanto que assim, né, Suma? A primeira providência do Itamaraty em relação ao encarregado de negócio dos Estados Unidos no Brasil, porque os Estados Unidos está sem embaixador no Brasil, né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Como já dizia, acho que foi, não sei se foi o Darcy Ribeiro ou o Mujica que disseram, né, que nos Estados Unidos nunca teve golpe porque lá não tem embaixada estadunidense. Mujica, essa do Mujica, é muito boa. Assim, a primeira providência, Suman, do Itamaraty foi perguntar para o encarregado estadunidense aqui no Brasil se era verdade aquilo ali, se era verdade o que estava nas redes do Trump. E aí os caras deram ok, não, é quente. Aí os caras do Itamaraty perguntaram, tá, mas
tem a carta, vocês vão nos mandar com papel timbrado, com assinatura, como é que... O que a gente faz, né? Só voltou a dizer isso. Porque nós estamos lidando aqui com um bravateiro de redes sociais. É verdade ou não é o que ele está dizendo? Olha a que ponto chegamos, mano. A que ponto de absurdo se chega, né? E vou te